Olá, eu sou o Flávio, aqui do Legends Modo Carreira, e eu não sei você, rapaz, mas eu já tô completamente no clima de Copa do Mundo, mano. Eu sou daqueles que fica muito ansioso mesmo, mas tipo assim, ansiedade pelo torneio, pelo evento, pelos jogos e essa coisa toda, a atmosfera, cara, nossa, Copa é um negócio sensacional. Se já é assim pra nós torcedores, quem dirá para os jogadores, não é mesmo? Os protagonistas dessa festa, né? E, cara, imagina só, você ali desde moleque e tal, você se prepara a sua vida inteira praticamente pra chegar num momento como esse, porque esse é o ápice, né, cara? A Copa é o top do top, é onde estão os melhores, né? Em tese, né? Lógico, às vezes alguns ali ficam de fora por conta da sua seleção, mas aí já é outra conversa. Enfim, e você imagina só, cara, depois de tudo isso, de jogar a temporada lá no seu clube e tal, você acaba ficando de fora do Mundial. Já pensou? Seja por lesão, seja por opção do treinador, enfim. É traumático, é frustrante, né? Por isso que eu preparei um vídeo aí com algumas decepções de alguns jogadores que acabaram sendo cortados da Copa do Mundo pelas mais diversas razões. Alguns são bem conhecidos, outros acredito que nem tanto, por isso que eu peço para você ficar até o final desse vídeo para não perder nada, beleza? Então, vamos lá, vem comigo. Começando por um caso que foi bem conhecido, que todo mundo que é da época provavelmente deve lembrar, não era o meu caso, né, mas enfim, que eu tô falando do Romário. Romário lá no ano de 1998, quando ele atuava pelo Flamengo e estava jogando uma partida do Campeonato Carioca ali, tranquilo, já tinha até participado de um gol do Flamengo, ele foi dar uma corrida ali, um piquezinho e meteu ali a mão na posterior, já sentiu, já saiu do campo, né, já botou gelo ali e tal. E tudo isso aconteceu faltando 35 dias para a Copa do Mundo. E aí, num primeiro momento, assim, logo de antemão, os médicos falaram, não, tá tudo certo, até lá vai recuperar, tal. O próprio Romário se mostrou bem otimista também, falou, não, vou tá lá, tá sossegado, pode ficar tranquilo, pode ficar suave. Tá doendo? Tá doendo um pouco. Recado pro Zagallo. Não, eu vou estar lá. Vai jogar e faz questão disso. Segundo, é uma lesão super banal. Não tem dúvida nenhuma que o Romário jogará a Copa. Porém, há poucos dias do Mundial foi anunciado o corte do baixinho. Então teve ali uma coletiva, tal, vários jornalistas, e o Romário acabou anunciando ali que não ia jogar a Copa, se emocionou, chorou bastante e tal. Foi uma cena bem triste aí do futebol brasileiro e principalmente individualmente falando do Romário, né? Só que o pior de tudo isso, pior por assim dizer, né? É que enquanto rolava a Copa do Mundo lá e tal, o Romário já estava jogando no Flamengo. Ou seja, aquela previsão que ele se recuperaria durante o Mundial se concretizou e ele já estava em campo e tal. Porém, mesmo assim, o Zagallo, que era o treinador, e o Zico também, que era o coordenador técnico do Brasil naquela oportunidade, preferiram não arriscar, sei lá, digamos assim, e não levar o Romário para esse Mundial de 2002. Então a expectativa nele era gigante, porque, pô, a Copa de 94 que ele fez, em 98 ele tinha o Ronaldo do lado dele, a dupla Rorô, que, mano, gol atrás de gol, né? Os caras ali brocavam de tudo quanto era jeito. E infelizmente pro torcedor brasileiro, eles não estiveram juntos lá no Mundial da França de 98 e o Romário, obviamente, que fez muita falta. Em 2002, ele também foi cortado, assim, entre aspas, porque no caso foi uma decisão do Felipão, apesar de toda a pressão que rolou pra cima do Luiz Felipe Scolari, ele foi irredutível com a palavra dele de não convocar o Romário e de fato não convocou, só que pelo menos o Brasil acabou sendo campeão nessa oportunidade aí. Bom, o próximo nome da nossa lista se trata de Michael Ballack, né, o alemão. Isso foi lá em 2010, antes da Copa do Mundo da África do Sul. Ele estava disputando a final da Copa da Inglaterra, então já era finalzinho de temporada, com o Chelsea. O Chelsea jogou contra o time do Portsmouth, estava vencendo, ou melhor, venceu esse jogo por 1-0, acabou sendo campeão, mas o Ballack não tem boas recordações dessa partida aí, porque ele acabou sofrendo uma entrada criminosa do Kevin Prince Boateng, que era o meio-campista que atuava por Gana, porque a gente tem também o Jerome Boateng, que é o naturalizado alemão, certo? Aquele que jogou no Bayern durante muitos anos e tal, o zagueiro. Isso aí desencadeou até uma treta familiar, pra você ter noção, porque o Kevin Prince, o cara que deu a entrada no Ballack, foi muito cornetado, foi ameaçado, aconteceu várias coisas com ele. Afinal de contas, ele tirou o melhor jogador e capitão da Alemanha da Copa. E aí ele queria que o irmão dele, o Jerome, fosse lá e desse uma moralzinha pra ele, né? Falasse tipo, me defende lá, pô, né? Me ajuda aí.
E o Jerome, que também tava pistola com ele, afinal de contas fez ele perder um companheiro de seleção, pô, cagou e andou, fez pouco caso. E outro detalhe interessante é que Gana, do Kevin Prince, e a Alemanha, do Ballack e do Jerome, se enfrentaram na fase de grupos do Mundial. Eu estou aborrecido, é claro, é uma decepção. Quando se recebe um diagnóstico como esse, a 2 ou 3 semanas da Copa, é duro. Mas é futebol, isso acontece, tem que viver isso, tem que aceitar. E aí, como o tempo de recuperação era de mais de 2 meses para o Ballack voltar a jogar, ele logicamente ficou de fora desse Mundial, e essa Copa de 2010 seria aí, muito provavelmente, ou sim, seria a última Copa da carreira dele, que ele acabou não disputando então. Agora vamos de David Beckham. Também no ano de 2010, a bruxa estava solta com os grandes craques aí nesse ano, né? E aconteceu, só que o que aconteceu com ele, cara, nossa, foi bizarro assim, porque foi um jogo, ele jogava no Milan na época, né? Foi uma partida contra o Chievo pelo campeonato italiano, tava 0 a 0, minuto 87, 88, acabando ali o jogo já. E ele, mano, sozinho, mas muito sozinho. Ele dominou a bola, foi dar o passe e sentiu. Foi um negócio inacreditável, cara. E aí foi ali uma lesão que ele rompeu o tendão de Aquiles. E essa é daquelas que você fala, mano, era pra ser assim, né? Não é possível, cara. Só que pelo menos ele foi também lá com a delegação, deu aquela moralzinha no banco, auxiliou o treinador, tal. Deve ter sido uma figura importante, afinal de contas também era o capitão inglês. E essa também seria a última Copa dele, que ele acabou não jogando, assim como o Ballack. Agora vamos de Emerson em 2002. Essa também segue a mesma linha de infelicidade, né? Porque essa aí é bem conhecida, uma resenha bem famosa aqui entre nós brasileiros, que foi num treino da seleção ali, pré-Copa do Japão-Coreia, Coreia-Japão. E o Emerson foi brincar ali no rachão, no gol, foi tirar uma onda, machucou o ombro e acabou tendo que fazer uma cirurgia ali e foi cortado da Copa de 2002. E aí com o corte dele, o Felipão precisava de um substituto. Muito se falava no nome do Alex, que para muita gente ele deveria ter sido convocado já na primeira, né? E tendo uma opção para o meio-campo, ele ainda não convocou o Alex, ele foi lá e chamou o Ricardinho, que jogava no Corinthians na época, para ser o substituto do Emerson. E o Emerson, cara, não era só o volante ali, titular da seleção, ele era o capitão do time, sabe? Ele era o cara da liderança e tal, e ele acabou passando a braçadeira para o Cafu, que por sua vez foi ali o responsável por erguer a taça, 100% Jardim Irene e tal. E uma coisa que é curiosa, meio interessante também, é que lá no corte do Romário, de 98, o Brasil precisava de um substituto, obviamente, né? E esse cara foi justamente o Emerson, então ele entrou na vaga por motivo da lesão do Romário e infelizmente em 2002 acabou ficando de fora pelo mesmo motivo. Que ironia do destino, não é mesmo? Nosso próximo nome é Falcão Garcia, atacante colombiano, que na época jogava no Mônaco, atualmente ele está no Rayo Vallecano, ainda joga o Falcão, e ele era um dos melhores atacantes que a gente tinha no mundo, assim, como um todo. Ele estava jogando muita bola, atravessava uma fase maravilhosa, grande goleador, tal, tinha jogado demais no Atlético de Madrid. E foi num jogo da Copa da França, que ele estava lá com o Mônaco, sofreu uma entrada criminosa ali no joelho esquerdo dele, acabou dobrando, é até feio de ver, o juizão nem pênalti deu, e ele teve que ser retirado de maca. E aí, da forma que ele saiu, quando o cara chora, assim, tal, já bota a mão ali, você fala, ih, azedou, né? Porque o cara se conhece, né? Quando o cara é experiente, assim, fala, ih, deu ruim, rapaz. E realmente aconteceu isso. Porque no dia 4 de junho, o José Pekerman, que era o treinador da Colômbia, o argentino que treinava a Colômbia, numa coletiva anunciou, então, que o Falcão não estaria apto a tempo de jogar o Mundial. Não queria tirar o lugar de um companheiro que esteja 100%, ou fazer algo contra a minha saúde. Era o mais sensato. E aí houve uma lamentação, uma comoção gigante dos colombianos. Os caras, pô, ameaçaram até o zagueiro que deu entrada nele lá. Os caras ficaram muito pistola, né? Porque perderam ali a sua grande referência ofensiva. Tem aquele vídeo do molequinho que vai encontrar o Falcão e ele se ajoelha ali no joelho dele, começa a chorar. Cara, é muito bonito, assim, né, de se ver como que o futebol consegue causar esse sentimento nas pessoas. A Colômbia, por sua vez, fez uma grande Copa do Mundo, tinha uma seleção muito boa, cara. Seleção de James Rodrigues, do Cuadrado, do lateral do Palmeiras, lá, o Armeiro, enfim... Vários outros... Era um time muito bom, esse time colombiano aí, mas faltou o Falcão Garcia ali, o seu grande finalizador. Essa aqui, cara, você pode até rir, mas rir com respeito, porque eu vou falar do Canizares.
Ele era goleiro do Valência na época e goleiro da seleção da Espanha. No Valência o cara pegava demais, ele foi campeão espanhol, campeão da Copa da UEFA, enfim, ganhou vários títulos com o time do Valência, foi vice-campeão da Champions de 2001, inclusive também. Era o goleiro titular da Espanha para a Copa do Mundo de 2002, lá na Coreia e Japão. Só que aí o Canizares, que sempre foi um cara muito vaidoso e conhecido por gostar muito de perfumes e tal, essa coisa toda, ele estava lá no quarto da concentração da seleção da Espanha, ainda na Espanha, eles não tinham viajado para a Coreia ainda, quase que tipo meio que uma Granja Comari aqui do Brasil, e aí um frasco desse perfume dele, que provavelmente era bem caro, né, foi cair no chão e ele foi tentar defender, né, instinto de goleiro, foi querer pegar, esticou o pé ali e acabou cortando o pé dele. E aí ele foi pro hospital, ele sofreu uma lesão assim raríssima, né, muito específica, né, teve que ser submetido a uma cirurgia, portanto ele não se recuperou a tempo de jogar a Copa do Mundo por causa de um perfume. Exatamente. Estava em seu quarto quando em algum momento um frasco de colônia ou um produto de cristal caiu e cortou parcialmente ou totalmente o tendão do seu pé direito. Bom, quem ganhou a chance daí foi o Casillas, né, que era o goleiro reserva na oportunidade, foi lá para a Coreia e Japão, jogou com a Espanha. Menos mal pro Canizares, que ele ainda tinha tempo de disputar a Euro 2004, foi também para a Euro de 2006, mas não foi titular. Então essa aí do Canizares, ele deve se arrepender até hoje, né? Podia ter deixado cair, irmão, compra outro, pai. Mas não foi isso que aconteceu. Nosso próximo nome é Roberto Baggio, jogador italiano. E é essa que entra na categoria das mais traumáticas, digamos assim. Isso porque Roberto Baggio, você deve bem se lembrar, é só falar o nome, provavelmente vem a imagem na cabeça, né? Ele errando o pênalti lá em 94 e ele ficou complexado com isso a vida inteira dele, né? Até hoje, inclusive, se for perguntar pra ele, ele vai falar: ah, meu Deus, errei aquele pênalti. Na Copa de 98, 4 anos depois, ele jogou muita bola com a Itália, mas o time também não ajudou muito e eles não conseguiram avançar das quartas de final quando perderam para a França. Então a Copa de 2002 seria a última oportunidade dele de se redimir, né, cara, de se ressignificar, ir lá e ganhar o título mundial com a Itália. E ele chegou nesse ano de 2002 já com 35 anos, então não era um moleque, né, já era um jogador bastante experiente. Ele sofreu uma lesão muito grave de joelho, cara, ele teve que ser submetido a uma cirurgia. Portanto, pô, o cara quando faz cirurgia é complicado, né? Porque aí o tempo de recuperação, fisioterapia, transição e tal, aumenta muito. Então só um milagre, né? Pra ser bem sincero, deixaria com que o Baggio jogasse essa Copa de 2002. Porém, aproximadamente 90 dias depois da operação, ele já tava correndo, né? Já tava ali fazendo exercício e tal, com muita dor, como mostra lá no documentário dele na Netflix. O cara, mano, praticamente chorava, né, cara, mas tava ali, tava batalhando, porque ele tinha esse sonho, né, era um negócio muito forte na vida dele, pessoalmente, que ele queria conquistar para dar pro povo italiano. E aí também, lá no documentário, mostra que ele teve uma conversa com o Giovanni Trapattoni, que era o treinador da Itália, afinal de contas é importante, o treinador, né, tá a par de tudo ali. E ele falou pro Baggio, falou: olha, querido, se você tiver... eu vou te convocar, mas você tem que estar jogando, né, você tem que estar bem, tem que estar jogando que você vai. O Baggio falou: beleza, vamos aí. E o Baggio, de fato, voltou a jogar e tal. Ali antes do Mundial ele disputou umas 4, 5 partidas com o Brescia, fez gol, deu assistência. Nitidamente não estava nas melhores condições, estava meio que no sacrifício ainda, sim. Mas estava lá, estava batalhando e mesmo assim o Giovanni Trapattoni não o convocou para esse Mundial de 2002 e o Baggio ficou, meu irmão, muito pistola, mas muito brabo, cara. Ficou puto da vida, mas teve que aceitar, né? Fazer o quê? E nessa temporada de 2001, 2002 completa, ele jogou apenas 15 partidas, até porque, pô, ele perdeu, né, muito tempo. E dessas 15 partidas ele fez 12 gols e deu 2 assistências, cara. Esse foi o desempenho dele enquanto estava em campo. Considerando a carreira que eu tive, eu tinha direito. Eles tinham de ter me levado e me dado essa chance, mesmo que eu estivesse em uma cadeira de rodas. Disse o jogador a Vanity Fair, isso 8 anos depois. Bom, pra essa Copa aí que está chegando, tá pertinho, rapaz, eu espero muito que nenhum grande craque, né, nenhuma super estrela, nem nenhum jogador acabe ficando de fora por esses motivos, né? Nem por cortar o pé com perfume, nem por machucar o ombro brincando de goleiro, enfim, não tomar uma entrada e essas coisas do tipo aí, né, cara? Que seja todo mundo bem lá, que seja um torneio fantástico, de acordo com a nossa expectativa, a minha pelo menos, mano, tá muito alta pra essa Copa do Mundo aí. Eu espero demais que você tenha curtido esse vídeo de coração mesmo, então
Mete o joinha, mete o dislike se você não gostou, e eu te espero semana que vem aqui com um esquadrão inédito, certo? Então muito obrigado pelo acesso, até a próxima e falou!